Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 61 do podcast. E hoje eu quero falar contigo a respeito de como eu estruturo os conteúdos dos episódios aqui do nosso podcast. Então, bora pro conteúdo. Gurizadinha, não vou mentir pra ti. É o seguinte, eu quase que esqueci de gravar esse episódio aqui. Hoje é uma segunda-feira de noite, o episódio do podcast sai geralmente terça de manhã, e eu pensei, cara, o que eu vou falar de conteúdo hoje? E eu tenho uma facilidade de gravar os conteúdos, de pensar em conteúdos aqui para vocês, e eu me dei conta que eu nunca falei para vocês a respeito dessa minha organização. Por que para mim é tranquilo? Como é que eu faço? Como é que funcionam as coisas dos conteúdos por aqui? Então, gurizadinho, eu separei 3 passos aqui bem importantes, que é basicamente como eu faço todos esses episódios do podcast aqui com vocês. Lógico, alguns ali vocês já viram, eu tenho umas pessoas que eu convido para bater um papo, e a ideia desses que tem um bate-papo com outros psicólogos, outras pessoas, é mais para apresentar dentro do meu conteúdo uma área que eu geralmente não abordo, entendeu? E aí vocês têm acesso a cada vez mais conteúdos por aqui. Mas aqui, para o nosso podcast Divulga Psi, como é que eu faço? Primeiro, eu penso em um tema, em uma ideia principal para falar naquele episódio, para tratar naquele episódio. Então, assim, tem que ser algo que não é só fácil de eu falar ou que eu tenha bastante conteúdo, que eu possa trazer vários insights. Tem que ser algo que interessa a vocês. Porque se não interessar a vocês, não tem por que eu falar. Vocês não vão querer ouvir, vocês vão ver o título do episódio e não vai despertar interesse. Vocês não vão querer compartilhar o episódio, entendeu? Então eu penso em um tema, em uma ideia, que tem base ou em algum conteúdo que eu já criei, ou em algum conteúdo que a galera me pede, e dentro disso de ter que ser algo importante para vocês, é interessante que eu traga alguns exemplos. Então se eu não conseguir demonstrar alguns exemplos, se eu, no caso, precisar, sei lá, compartilhar a tela do computador, já não é um conteúdo para o podcast. Eu guardo esse tipo de conteúdo para uma live, por exemplo. Que daí eu posso compartilhar a tela do computador com vocês, esse tipo de coisa. Aí o conteúdo fica bem mais completo. Uma segunda ideia aqui, o segundo passo para eu estruturar esses episódios do podcast para vocês e conseguir manter a frequência é quebrar essa ideia em partes. Isso eu faço por 2 motivos. Eu mostro um passo a passo por questões didáticas, porque fica mais fácil de eu explicar para vocês e, consequentemente, fica mais tranquilo de vocês conseguirem entender aquele conteúdo, de vocês conseguirem visualizar esse conteúdo. Só que tem um outro ponto dentro dessa ideia de quebrar um pensamento, um conteúdo em partes, é que eu não acabo com toda a ideia daquele conteúdo de uma vez. Vou repetir para ti, de uma outra maneira, talvez fique mais claro de entender. Se tu tenta falar tudo sobre um determinado ponto, sobre um determinado assunto, em um conteúdo apenas, tu tá queimando ideias, tu tá queimando outras maneiras que tu poderia falar sobre aquele mesmo conteúdo. Então, ao pegar uma ideia principal e quebrar ela em partezinhas, sempre fica alguma ponta, alguma parte, algum fiapo assim, digamos, que eu posso puxar para um outro conteúdo. Daqui a pouco um post, uma live, ou quem sabe até um outro episódio de podcast. Então isso de quebrar a ideia em partes me ajuda tanto por uma questão didática, quanto por uma questão de eu não queimar todas as ideias de uma vez só. E eu já digo o seguinte pra ti, não é somente por causa disso que eu consigo manter minha consistência, minha frequência aqui nos episódios do podcast pra vocês. Esse é o episódio 61, ou seja, há mais de 1 ano eu já tô postando conteúdos de podcast aqui pra vocês, e eu não cheguei nem na metade de esgotar o tipo de conteúdo que eu passo aqui pra ti, esgotar as ideias que eu passo aqui pra ti. E por quê? Principalmente porque eu entendo o que tu precisa. Como que eu faço isso? Eu entendo o meu público-alvo. E se tu ainda não consegue fazer isso, eu digo pra ti, venha conhecer a mentoria Ristreto. É a única mentoria que eu ofereço que, além de uma mentoria mensal, junto comigo e com os teus colegas, tu tem acesso a uma biblioteca de conteúdos 24 horas por dia disponível para tu poder assistir. Já conta com mais de 60 aulas gravadas, todas as lives que eu faço no YouTube quinta-feira e saem do ar do meu canal do YouTube, elas estão ali, o replay da live, mais o PDF de cada aula, dentro da plataforma da Ristreto. Além disso, tu tem um suporte praticamente infinito comigo, porque eu fiz um grupo no Telegram para tirar a dúvida da gurizada e estar mais perto dessa gurizada. Dentro desse grupo, para tu ter noção, tem os plantões de dúvida, porque daí tu não precisa esperar
daqui um mês a próxima mentoria, nem ferrando, para poder tirar uma dúvida comigo. Esses plantões de dúvidas, além de tu poder chamar eu no direct a qualquer momento que tu tiver dúvida, esses plantões de dúvidas dentro do grupo de suporte, eles servem pra gente poder conversar ali sem precisar quebrar a rotina no meio, sem precisar pegar uma hora do teu dia, 2 horas do teu dia para participar de uma mentoria ao vivo. É uma dúvida pontual, manda ali pra mim que eu te respondo. Então, esquece isso de ficar sozinho, sozinha, quebrando cabeça, tentando entender, tentando adivinhar, tentando fazer engenharia reversa dos conteúdos que tu vê por aí. Tu tem plena capacidade de encontrar o público que precisa do teu conteúdo. E na mentoria Ristreto, eu posso te oferecer esse suporte. Então entra no meu Instagram, @psicólogo Rômulo Soares, e manda uma mensagem para mim. Quero saber mais sobre a Ristreto. Eu ia dizer para tu clicar na descrição do podcast, mas eu vi que no Spotify é meio complicadinho de fazer isso. No YouTube é até mais fácil, na descrição do vídeo tem o link da Ristreto. Mas é melhor faz o seguinte, vem, conversa comigo, que a gente marca um bate-papo e eu te explico como é que funciona. Porque é o seguinte, para tu participar da Ristreto não basta tu ter a grana, tu tem que ser aceita nesse grupo. E o último passo aqui, a última parte de como eu estruturo os episódios aqui do podcast, há mais de 60 semanas aqui para vocês, é o seguinte, cara, esse podcast é o lugar mais assim, que eu consigo falar do meu jeito para vocês. Literalmente falar do meu jeito aqui para vocês. Porque nos posts eu posso até escrever alguma outra palavra que talvez eu não iria utilizar falando, mas cara, aqui, além das minhas lives, é o Rômulo por inteiro no conteúdo, sacou? E isso gera muita conexão com vocês. Tem muita gente que chega no meu Instagram e fala, eu vim do podcast. E olha que eu não tenho tanta audiência assim do podcast, eu gostaria de fazer uns anúncios, ainda não fiz e tudo mais. Mas cara, eu me permiti falar do meu jeito aqui com vocês. Eu não tento falar certinho, eu deixo algumas vezes que eu erro o que eu vou falar, tipo agora, sabe que eu dei uma engasgada aqui e segui falando. Então, não é pra ser perfeitinho, porque eu prego sempre pra vocês, gente, façam do jeito de vocês, falem sobre algo que conecta com vocês. E aí se eu fizesse algo diferente disso, eu iria estar me contradizendo, sacou? Então esse podcast aqui, cara, eu simplesmente penso na ideia, penso o que eu vou falar pra vocês, eu conecto aqui o microfone no notebook e aperto o botão de começar a gravar. E é só isso que eu faço. E aí depois eu corto algumas partes aqui do episódio pra não ficar muito... Como é que eu posso te explicar? Aí já é uma parada um pouquinho mais técnica, tá? Que não teria a menor necessidade, mas eu faço. Que eu não gosto de deixar muito tempo de silêncio no podcast, porque como é só o áudio que tu tem aqui, né? Então... eu acho importante eu fazer esses pequenos cortes. Mas, cara, fora isso, é o que eu te falei. Eu penso na ideia, eu quebro essa ideia em partes, eu simplesmente ligo o microfone e falo do meu jeito. Da minha parte era isso, então, pro episódio de hoje do podcast Divulga Psi. Eu te falei, eu espero que isso possa talvez te incentivar a criar um podcast teu. Tu não precisa muita coisa não, tá? Um software aqui de gravação, um programa aqui de gravação, ou o teu próprio celular mesmo, o gravador de voz, e toca-lhe ficha. Só vai, só faz, começa, bora. Se tu gostou do episódio, se tu gosta do nosso podcast Divulga Psi, recomenda para os teus colegas que eles com certeza vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!